Hello, guys! Let's start our English class. Vamos então iniciar aqui a nossa aula de inglês pela página de vocabulary, ok? Eu vou colocar para vocês aqui um áudio, vocês irão ouvir, prestar bastante atenção para conseguir responder as perguntas aqui sobre motivational slogans. Let's go! Track 17. Vocabulary. Page 92. Exercise 1. Motivational slogans. A. Always aim high. If you aim for the moon, you'll reach the stars. B. It's worth studying hard. You'll pass your exams with flying colours. C. Life is a voyage. If you work hard, you'll sail through it. D. To get ahead, you need to put yourself first. No one's going to spend much time worrying about you. E. A good life is made with love. Is it more important to make it and be a big name, or to have a big heart and make a difference to others? F. Don't let failure get the better of you. Pick yourself up and have another go. G. Some people dream of success. Others work hard and make their dreams come true. So, guys, depois de ouvir o áudio, vai responder a essas perguntas aqui. No caso, o áudio nada mais é que a leitura desses pequenos textos, ok? Com a respectiva resposta. E para você saber qual é a resposta, você tem que fazer o quê? Você tem que ouvir, tá? Ouvir o áudio. Ouvir o áudio direitinho para que você consiga responder, tá? Number 2 seria em pares, number 3 também, então a gente pode pular essa e ir diretamente para vocabulary and verbs with prepositions. Aqui você teria que completar utilizando as preposições. No number 5 é a mesma coisa. Completar utilizando prepositions, tá? De acordo com as prepositions que você usou no exercise 4. Esses exercícios aqui, 2 e 3, eu deixo para casa. Você pode responder no caderno individualmente, tá? No caso, no number 2, é para discutir a respeito de slogans do exercise number 1. Então, você pode escrever aquilo que você entendeu. E no number 3, take it in turns to be A and B, né? Então, você tem aqui duas explicações de um determinado problema ou uma dica referente a algo, então você vai comparar o A com o B. Page 93, tenses and forms. Review. Então, nós vamos agora relembrar sobre alguns tempos verbais, né? Esses tempos verbais, após essa revisão, vocês irão completar aqui o number 2, tá? Com as estruturas de verbo, number 3, number 5, number 6, todos de acordo. E o number 1 e number 4, você vai olhar os exemplos, né, de texto da página 91 e achar at least one present, past e perfect and future tense. Number 2, at least one gerund and infinitive. Number 3, a modal verb. Number 4, a reported speech structure. Number 5, a passive structure. Number 6, a zero, first, second, or third conditional structure. Number 4, look again in the text on page 91
Find examples of the following. Number 1, time expressions and sequencing words. Number 2, relative pronouns. Number 3, conditional linkers. Number 4, other linking verbs. Lembrando que linking verbs são os verbos de ligação, tá? E conditional linkers são aquelas conjunções utilizadas normalmente nos conditionals. Relative pronouns são os pronomes relativos. Time expressions são as expressões de tempo, né? Como as expressões adverbiais de tempo. And sequencing words são palavras, né, utilizadas para dar uma sequência ali em uma determinada, né, afirmação, ok? Antes da gente vir aqui para a página 94, 94, let's go to check the grammar points. Linkers. We use linkers to connect ideas in a logical way. Como eu disse, você vai usar esses linkers para dar seguimento a uma ideia, a uma afirmação. Então, você vai ter ali as conjunctions. O que são as conjunctions ou linkers? São palavras utilizadas para fazer o texto ficar mais coeso, mais coerente, ok? It's used to connect ideas, né? Conectar as ideias de uma forma lógica. We use the expressions if, unless, provided that, and as long as to indicate a condition. Então, você vai utilizar o if, que é o mesmo que se, unless, a menos que, provided that, né, devido a determinada coisa, as long as, né, para indicar uma condição. Examples. The race will go ahead if or provide that as long as it doesn't rain. The race will go ahead unless it rains. We use the expressions and, also, to, in addition, furthermore, what's more, and as well as to add extra information in support of a main idea. Então, você tem também, né, no caso, o linker, utilizado para indicar a ideia de adição, né? E também, se also, be to é o mesmo que também. Aí você tem o furthermore, né? Todos eles nesse sentido de dando uma ideia de algo a mais. Furthermore, what's more, they always late. As well as being dirty, the trains are often late. We use the expressions, for example, for instance, like and such as to give examples to illustrate an idea. There are different ways to keep fit, for example, for instance, such as going to the gym. We use the expressions although, though, despite, in spite of, however, nevertheless, and whereas, to contrast two ideas. Lembrando que vocês já estudaram isso, tá? Que foram as conjunctions que eu dei para vocês nos bimestres anteriores, principalmente no segundo bimestre, nós estudamos esse conteúdo. We use a subject plus verb after although. Although significa embora. Though também significa aquele porém, however, porém, todavia, nevertheless, whereas. We use pronoun or noun after despite and in spite of. Okay? As we saw in Unit 6, page 61, linkers of reason and purpose explain why something happens. Então, como nós vimos lá na unidade 6, né? Temos os linkers de quê? De razão e propósito, explicando por que alguma coisa ocorre, ok? We didn't go out because, since, or as it was raining. They couldn't go out due to the snow. He walked
to school too in order to save money. I used your laptop so that I could send an email. Question forms. To mark a direct question, we invert the order, the subject, and the auxiliary or modal verb. Então, essa matéria não é nova, tá, gente? É sobre formas de fazer perguntas diretas. Então, por exemplo, você pode dizer, Bill is playing football. Is Bill playing football? É uma forma direta de perguntar se ele está jogando futebol. Emma sad. Why is Emma sad? Por que a Emma está triste? Ok? If there is no auxiliary verb, use do, does or did. Então, se não tiver outro tipo de verbo auxiliar, você vai usar do, does or did. Aqui a gente usou is porque ele aparece na frase, mas aqui em She Likes Reading, você só tem o S acrescentado no final de like, porque você tem aqui a conjugação na terceira pessoa do singular. Does she like reading? Então, na pergunta não vai aparecer esse S no final de like, porque aparece o does no início da frase. I spoke to Anne. Nesse caso, who did you speak to? No caso, o verbo volta à sua forma natural porque aparece o did antes do sujeito, ok? Então, nas perguntas diretas, sempre vai aparecer o auxiliary verb. Prepositions come after verb plus direct object or at the end of a question. When, who, with, what, or how refer to the subject of the question. We don't use do, does, or did. Né? Então, você não vai usar o do, o does ou o did quando você tiver o uso de who, with, what ou how, tá? Como sujeito da questão. So, who did you give the flowers to? Nesse caso, who é o objeto. Who gave you those flowers? Who é o subject, o sujeito, ok? Grammar extension phrasal verbs. Phrasal verbs are usually made up of a verb plus participle, an adverb or preposition. The participle often changes the meaning of the verb. They set off at 8 a.m. began their journey. I ran into Susie yesterday. Equal met by chance. No separable phrasal verbs. Some phrasal verbs are intransitive and have no direct object. In these cases, the two parts of the verb cannot be separated. Max has fallen behind the other students. Então, você tem os casos dos phrasal verbs, de um modo geral, que são formados pela união de um verbo simples e esse verbo, ele se une a um advérbio ou a uma preposição. No caso, formando um novo verbo, um verbo com um novo significado. Temos aqui dois exemplos. They set off. Esse set off é o mesmo que iniciar o quê? Uma jornada. Então, eles iniciaram essa viagem às 8 da manhã. I run into. Esse run into é o mesmo que dizer met. Met é encontrou, já que está conjugado no passado. Então, quando você usa run into, é o mesmo que encontrou, ok? Teve a chance, a oportunidade de encontrar uma pessoa. Non-separable phrasal verbs são os phrasal verbs que não podem ser separados. Alguns phrasal verbs podem ser separados pelo objeto da frase. Às vezes, esse objeto ele pode estar entre o verbo, né? E a sua partícula, que é o advérbio ou a preposição. Quando ele não é separável, non-separable, ele não pode ser separado por esse objeto. Então, temos aqui o caso. Max has fallen behind the other students. Ou seja, aqui você não pode separar o has do fallen, tá? Behind
é a preposition, né? A preposição. Então, não tem como essa preposição entrar entre o has e o fallen, no caso, né? So, não tem como quer dizer, não tem como o the other students, desculpa, o the other students entrar entre o fallen e o behind, que é a preposition, tá? Então, você não poderia falar fallen the other students behind, não pode estar errado. O correto é Max has fallen behind the other students. Você tem separable phrasal verbs. When a phrasal verb has a direct object, the verb and the particle can usually be separated by the direct object. But not all transitive phrasal verbs are separable. Então, nós temos também os verbos intransitivos em inglês, tá? Então, alguns verbos, quando eles são intransitivos, eles não vão ter o quê? Objeto. Se não tem objeto, ele não vai ter como ser separado, né? E aqui a gente tem os verbos, os phrasal verbs, que são separados pelo objeto direto, tá? No caso, normalmente isso pode ocorrer quando ele não isso no caso, but not all transitive phrasal verbs are separable. Ou seja, nem todos os verbos transitivos são separáveis. Alguns são, outros não. Então, é sempre, assim, essencial usar o dicionário para checar esses verbos. Porque existem vários verbos em inglês. Vários mesmo. Uma lista imensa. Então, fica muito complicado você gravar todos. A gente tenta gravar a maioria, mas aquele que você não tiver certeza, você deve olhar no dicionário, pesquisar e estudar sobre isso. Examples. Please fill in this form. Please fill this form in. I'm looking for a job, né? Então, nesse I'm looking for, você não pode separar o looking do for. Looking for é uma coisa única. Se você separar, fica sem sentido. Não pode. Não é separado, tá? Diferente de filling. Você pode falar fill this form in. Esse é um verbo que se separa. E na separable phrasal verb, when the direct object is a pronoun, it always comes between the verb and the particle. Example, I left it behind. Some phrasal verbs can be both transitive and intransitive, depending on the meaning. Então, dependendo do significado do verbo, às vezes um único verbo ele pode ser transitivo ou intransitivo. Example, he gave up smoking. Ele parou com esse hábito. This is too difficult. I give up. Ou seja, stop trying, né? Então, aqui no primeiro está dizendo que a pessoa parou de fumar, parou com o hábito. Então, você pode usar o give up nesse sentido. E this is too difficult. I give up no sentido de desistir, né? Desistir em inglês é give up. Então, aqui é intransitivo porque ele não precisa de objeto, ele não precisa de um complemento para fazer sentido. Se eu disser I give up, você vai entender que eu disse que eu desisto, ok? Three-part phrasal verbs. Você também tem os phrasal verbs que são formados por 3 partes, não apenas 2, né? Ou seja, você pode ter um phrasal verb, que é o verbo mais 2 partículas. Phil looks up to. Esse looks up to é um phrasal verb. Has fallen out with. Fallen out with também é phrasal verb. Então, concluindo aqui a explicação dos grammar points, vamos retornar ao the page, back to the page 93. Vocês irão responder aqui as questões dessa página com base nas explicações que eu acabei de dar. 94, Phrasal Vocabulary Study, tá? Então, você tem aqui áudios para completar mais questões para você completar com mais questões de vocabulary, tá? Quanto mais vocabulário você souber, melhor.
No number one, você vai ouvir o áudio e completar as lacunas com as palavras que estão inside the box. Number two, você vai escolher as palavras corretas para completar as frases, ok? Algumas dessas palavras são phrasal verbs. No number three, você pode responder no seu caderno: Why are these good or bad things to do? And what do you do the night before and morning of an exam? Você tem aqui as imagens A e B. E em seguida você tem aqui o number 4 e o number 5, que são de listening. Vou colocar aqui o áudio para vocês. Primeiro do number 1. Track 18. Vocabulary and listening. Page 94. Exercise 1. The science of studying. The neurolinguist. Studies show writing is a more effective memory tool than reading. Start by copying out your notes concisely. Go over your notes again and again. Once isn't enough for the information to sink in. The project manager. The sooner you get down to revising, the better. Don't keep putting it off. Make a revision timetable and stick to it. The doctor. Sleep for at least 8 hours a night. When students fall behind and then work long hours to catch up with work, they get ill. Doing less revision with a brain that is alert is actually more effective than working harder while tired. The nutritionist. Eat a little dark chocolate. It contains brain-boosting chemicals which can help you deal with stress and work out the answers to difficult questions more easily. The sports scientist. If you're really struggling to get down to your revision, give up. Temporarily anyway. Walk around, run or jump for 5 to 10 minutes, and then try again. The extra oxygen might be all you need. Então, esse foi o áudio referente ao exercise number 1. Vai ouvir, pode voltar, rebobinar o vídeo, ouvir novamente, tá? Para você poder responder as lacunas aqui do exercício 1. Vamos então ao exercise number 4. Number 4. Isso, o áudio do number 4. Track 19. Vocabulary and listening. Page 94, exercises 4 and 5. 1. Normally, I love gaming, so I miss it when I'm studying. It helps me to relax, better than going for a walk in the park. Actually, gaming a little the night before an exam probably wouldn't be such a bad idea. Instead, I go crazy and study like mad. Even though I start revising weeks before, I convince myself I've fallen behind and I'll never catch up. I even go over my notes while I'm eating my dinner. It's just so hard to stop. I switch my phone off to stop friends from calling or texting. I know that this doesn't sound very supportive, but I worry about wasting time. I also get my bag ready so I don't spend time looking for things in the morning. 2. I'm looking forward to finishing my exams and hanging out with friends again. My mum thinks we just play games, but we support each other too. I often study with friends, which helps with my revision. But the evening before an exam, I can't talk to anyone. I can't deal with hearing how stressed everyone else is. I don't deal with stress well. I'm so nervous that I find it really hard to stop eating biscuits. I know that if I go over my notes, nothing will sink in. So I usually walk around the park for a bit. That can help me to relax a little.
3. Every year I have these good ideas. Like, this time I'm not going to spend any time gaming. This time I'm going to stick to a revision plan. And of course, the opposite happens. And I get down to my revision the night before the French exam. I'm getting stressed because I don't remember a thing. So then I'm on the phone to a friend for advice, walking round and round the room, trying to work out what to do. I don't even eat sensibly, loads of junk. And then, of course, I find it hard to sleep. But this time it's going to be different. No, really it is. 4. The night before the exam, my room's a mess. Books and notes I've copied out, stuff everywhere. I can never find the things I need for the morning, so most of the evening has usually gone by the time I've done that. And then I feel cross and end up playing games just to calm down, which is not the best idea. I know some of my friends say they find it hard to eat before the exams, but the real issue for me is boredom. I find it hard to concentrate on revision, so sometimes I give up too early. I want to look at the next thing, go for a walk, anything. Sometimes I go and chat to my mum for a bit of support. Ok, guys, nesse caso o áudio do exercise number 5 é o mesmo. Eu só teria que ouvir novamente, só voltar o vídeo, ouvir novamente, tá? Para poder fazer o exercise number 5. Vamos então aqui para a página, deixa eu ver. Vamos voltar lá na página 92. Peraí, 92. Não, a 92 eu já expliquei. Que é para fazer, para completar. 93 eu também já expliquei a parte de grammar. 94 eu já mostrei os áudios e expliquei para vocês. E no 95, guys, então 95 que ficaria para casa, vocês teriam que fazer essa parte de grammar, né? Estudar aqui os exemplos e responder as regras de acordo com o que a gente revisou a respeito das maneiras de fazer perguntas. No number 2, né? Vai escrever perguntas de acordo com o que está destacado, com o que está sublinhado, underlined. Number 4, né? De acordo com o que a gente viu ali, deu uma revisão, né? Você vai saber aqui a melhor forma de responder, conjugando de acordo com o tempo verbal. Aí temos modal verbs, reported speech, present perfect e conditional, ok? Temos também the passive e gerund infinitives e relative clause. Como é uma matéria que a gente já estudou, é uma review, tá? Vai ler o study focus, ok? E com base naquilo que eu já expliquei e nas estruturas gramaticais do exercício 4, você irá responder a essas perguntas aqui, já que não é viável fazer em dupla, ok? Finalizando então aqui a nossa aula de hoje, guys. Deixa eu ver aqui, just a minute, se não ficou faltando nada. Não está querendo abrir a página. Então é isso, guys. Façam essas páginas e depois vai ficar faltando só as últimas. Deixa eu olhar no meu livro físico, já que a página não está querendo abrir. Tá? Façam até
a página 95 e vai ficar faltando para a gente fazer somente a 98. A 98 não. Vai ficar faltando a 96, 97, 98 e 99. Ok? See you guys!